Amados irmãos, a paz do Senhor, nós queremos compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 1. Nós vamos começar uma série de estudos sobre o livro de Atos e eu quero fazer esse rápido resumo do capítulo de número 1 do livro de Atos para nossa meditação. Seria uma espécie de passeio rápido para a compreensão do capítulo de número 1 do livro de Atos. O livro de Atos conta a história das ações de Jesus Cristo sendo continuadas por meio do seu Espírito, utilizando a sua igreja no período ali do século do ano 29, 30 até o ano 62. Atos é um livro histórico, Atos é um livro ao mesmo tempo que nos transmite uma mensagem, uma teologia, e isso geralmente gira em torno de doutrina de Cristo. Do início ao fim vai falar, esse é o nome, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a igreja e a missão, como fios conectados, como cordas entrelaçadas. Essas quatro doutrinas, elas estão amarradas, estão seguras no livro de Atos. E se nós formos ver o capítulo de número 1, ele tem uma divisão. A divisão do capítulo de número 1 vai do versículo de número 1 até o versículo de número 3, que é onde nós vemos a autoria, o destinatário, o autor ligando o final do livro, o início do livro, com o início de Lucas, mostrando que é apenas uma única obra. E nós percebemos logo no versículo 3 que houve outras pessoas que escreveram, mas que também Lucas escreveu, e que esta obra que ele escreveu foi baseada em provas indiscutíveis, já mostrando que o cristianismo não é fruto de ideias dos discípulos, não é fruto de uma fé existencial, não é fruto de mitos e lendas, mas é baseado em fatos que aconteceram no tempo e no espaço, e nesse Jesus nós podemos confiar. Essa seria, vamos dizer assim, o prólogo, né? A partir do versículo 4 até o versículo de número 7, a gente tem, o versículo 8, a gente tem ali o rei e a missão, tá bom? Se no versículo número 1 até o 3, a gente tem o rei e a continuação de suas ações, no versículo número 4 até o versículo de número 8, a gente tem o rei e a missão. Há uma ressignificação em relação ao tema do reino para a pergunta dos discípulos. E a resposta está no versículo de número 8. Quando eles perguntam se vai ser o tempo, Jesus não vai dizer que o tempo chegou, mas ele vai dizer que agora eles vão ser capacitados pelo Espírito Santo para anunciar essa mensagem até o fim. Ou seja, Jesus não responde o quando, mas ele responde o como. O domínio de Deus iria se manifestar através de testemunhas cheias do Espírito Santo, que ele proclamar isso até o fim. Isso mostra que a igreja foi feita para glorificar a Deus, cumprindo a missão, dependendo do Espírito Santo. Igreja não é empresa, igreja não existe para arrecadar dinheiro, igreja existe para glorificar a Deus. A partir do versículo 9 até o versículo de número 11, a gente vê uma das doutrinas mais esquecidas da Bíblia, que é a ascensão de Cristo. Ele vai mostrar que, na verdade, o Senhor, como ele subiu, ele vai descer. O início de Atos conecta-se de forma temática, conceitual, com o fim de Lucas. Como é a mesma autoria, ele termina em Jerusalém, o texto começa em Jerusalém, termina falando para ficar em Jerusalém, aqui ele repete, então ele está entrelaçando para continuar a falar. A ascensão de Cristo é uma prova do seu senhorio, é um sinal do seu senhorio glorioso. A partir do versículo 12 em diante, até o versículo de número 14, a gente vai perceber que agora essa comunidade dos discípulos, dos súditos, comunidade do rei, ela começa a se preparar para experimentar a promessa. E aqui tem dois detalhes importantes. Essa comunidade vivia em unidade, e essa comunidade vivia com uma expressão de uma espiritualidade verdadeira. Que expressão seria
de espiritualidade verdadeira? Oração. Então, a lição de Deus para nós é: precisamos nos unir e precisamos orar. Nesses dias de lutas, nesses dias de isolamento social, os conflitos familiares estão aumentando, as discussões, as guerras, tanto interiores quanto exteriores, estão acontecendo, os conflitos, rispidez em palavras, algumas críticas, algumas situações complicadas. E esse texto é importante porque ele vai mostrar que nós precisamos nos unir em oração para começarmos a viver os propósitos que Deus tem para nós. E detalhe, essas reuniões são feitas por aqueles que serviram a Jesus, por aqueles que estavam com o Senhor, por aqueles que eles deu ordem e agora estão obedecendo. Uma das melhores traduções visíveis do Evangelho é a obediência a Jesus através de uma vida de comunhão e de oração. Se nós parássemos de reclamar e começássemos a orar, se nós parássemos de brigar uns com os outros, transformando a luta que não é contra a carne e o sangue em lutas e guerras familiares, conjugais, jurídicas, nós iríamos experimentar o que Atos 2 vai falar. A partir do versículo 15 até o fim, que é o versículo número 16, ele vai mostrar como eles levavam a sério as escrituras, como eles consideravam elas como palavra de Deus e de homem ao mesmo tempo, e como eles foram criteriosos na hora de selecionar quem seria os apóstolos, que teriam que ser testemunhas da ressurreição de Jesus, teriam que ter andado com Jesus, e como no final de tudo o texto nos dá um alerta, duas alertas. O primeiro alerta é que precisamos ter cuidado para nós não termos o mesmo fim daqueles que rejeitam a Jesus, o trocando por causa de moedas, valores ou qualquer outra prioridade. E o texto termina com a misericórdia de Deus sendo expressa. Que misericórdia é essa? Deus providencia um homem, direciona a sua igreja pedindo a sua direção, aceitando a sua direção, vivendo a sua direção, e esse homem é escolhido para substituir o Judas, que teve um fracasso. Então, enquanto alguns por rejeitarem a Deus fracassam, outros Deus escolhe, dirige e os leva a cumprir o ministério. A lição do capítulo de número 1 vai deixar para nós é que precisamos depender do Espírito Santo, levando a sério a missão em todos os lugares, reunirmos-nos como comunidade do reino, em comunhão e oração, e experimentar, levarmos a sério o que a palavra de Deus diz, porque ela é nosso guia, porque o verdadeiro domínio de Deus, ele não deve se manifestar apenas em ambientes de cultos, mas em nossas decisões que tomamos em nosso dia a dia, sobre coisas que Deus quer nos usar, mas que às vezes nós acabamos não percebendo e utilizando critérios mundanos, ou utilizando decisões precipitadas por não consultarmos ao Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Esse é um pequeno resumo do capítulo 1, um resumo que eu pensei em fazer em menos de 10 minutos, e depois eu vou estar colocando o capítulo de número 2. Você pode estar ali se inscrevendo no nosso canal, mergulhando na palavra, nos seguindo no Instagram e compartilhando também esse vídeo com seus amigos e sua família para você ser edificado. Nosso alvo é expor fielmente a palavra de Deus debaixo da graça do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe em nome de seu Filho Jesus Cristo.